Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a esse canal mais uma vez, para nós partilharmos com você o alimento, partilhar o pão que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém? Você que não é inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, se inscreve, meu querido, minha querida, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nós, toca aí no sininho das notificações para que você receba os vídeos novos, né? E compartilha aí o Evangelho, a palavra do Senhor, amém? Através desses vídeos, nós estamos aí, nós e você, vamos estar o quê? Fazendo a obra do Senhor, divulgando o Evangelho do Senhor, amém? Vamos aí passar para a palavra? Tem umas palavras, bastante coisinhas aqui que eu quero ler hoje, e diz assim, no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos aí, diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre, com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém, meu marido? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Para nós hoje. A palavra de Deus aqui, você vê que Deus ele deixa uma direção no nosso coração. Nós só precisamos seguir essa direção. Como nós podemos seguir essa direção? Ouvindo a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? A palavra de Deus. Então, isso é seguir, procurar seguir a palavra de Deus. Porque Deus não deixou a Bíblia, a palavra dele, para ficar em vão no coração das pessoas. O que ele fala dentro da palavra é o que vai acontecer, o que ele faz. Amém? Aqui ele diz, no verso 6, não esteja inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecido diante de Deus, em oração e súplica com ação de graça. Então, se você ora, se você busca, você está ali sempre em comunhão com Deus, então as palavras de Deus vai se cumprir na sua vida. E ele fala aqui no verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Amém? Então, o que ele está falando? A riqueza de Deus suprirá a nossa necessidade. Então, se você está aí numa situação que você se encontra, ainda você está perdido, porque às vezes, irmão, nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, nós estamos todos os momentos servindo a Deus. Às vezes, irmão, às vezes nós estamos errando em algumas coisinhas não está fora do padrão de Deus. Nós precisamos consertar essas coisas em nosso coração. Precisamos ali se acertar diante de Deus para que essas coisas de Deus venham suprir a nossa necessidade. Então, irmão, aqui ele fala, aqui no verso 8, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensa que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e é Deus em paz e será convosco. Amém, irmão? Então, o que Deus está falando? Olha, se você ouve e acredita, e viu,
os milagres, você está vendo Deus. Quando você olha com uma pessoa, você está vendo Deus. Você olha com uma plantação, você está vendo Deus. Você olha na grandeza de Deus, o que você está vendo é tudo coisa de Deus. Você está vendo Deus, você enxerga Deus. Em todas as formas que o mundo é Deus. Então você viu Deus, você está vendo Deus, você o viste, você tem esse conhecimento. Você sabe que tudo é Deus que construiu, tudo Deus que formou esse mundo na palavra. Então você sabe que é Deus. Então, irmão, não pensa, não deixa, né, os seus pensamentos ali dizer para você que não vai dar, dizer que não vai dar certo. Irmão, tudo vai dar certo. Mas assim, tenha paciência, tenha ali ânimo, foca o seu coração, foca a sua mente em Deus, permaneça em Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme, irmão. Para isso que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida, venha entrar no seu coração, venha estar no seu coração todos os dias na sua vida. Amém? Amém. Já aproveitando aí essa parte que o meu marido fala, né? Que nessa tradução dessa Bíblia aqui, que meu filho comprou, diz assim no 9: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O que nós aprendemos, meu irmão, no trajeto aí, na nossa caminhada com Cristo? Nós aprendemos a fazer o bem, nós aprendemos a dar amor ao próximo, nós aprendemos tudo que é coisa boa, útil e agradável a Deus, não é, amor? E aí, eu vou ali no livro de Atos, meus irmãos, no capítulo 12, eu vou ler aqui bem rapidinho, mas eu vou ler do 5 ao 11, diz assim, olha, do 5, não, vou ler do 5, Deus seja louvado. O versículo 5 de Atos diz assim, do capítulo 12: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre a sandália, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Aí nós vemos quando Deus fala para nós: olha, façam tudo que vocês aprenderam comigo, né? Se dediquem a fazer a minha obra, façam a minha obra. Pedro era um apóstolo de Jesus, ele servia ao Senhor e ele estava preso. Meu irmão, nós não vamos deixar de ser presos, nós não vamos ali
ter uma vida santa, abençoada, agradável e ser só praia. Não, nós vamos passar por luta, nós vamos ser levados à prisão, não é, amor? Nós vamos, mas olha o descansar de Pedro aqui nessa palavra. Pedro sabia que o Senhor, ele ainda tinha obra para Pedro fazer. E ele estava o quê? Descansando. Ele estava tão descansando no Senhor que ele fez o quê, meus irmãos? Ele tirou a sandália, tirou a capa dele, mesmo tendo um guarda de cada lado, ele dormiu. Ele dormiu. Aí eu vou falar para vocês, vai ali no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo de Davi. Aqui você vê a palavra do Senhor se cumprindo quando nós cremos que Deus, Ele está à nossa frente. Quando nós cremos que o Senhor, Ele vai adiante de nós e Ele envia anjos, e Ele envia anjos para nos guardar, né, amor? Como guardou Daniel dentro daquela cova com aqueles leões famintos, doidos para devorar uma carne, nos livrou. Então, meu irmão, está com medo de quê? Minha irmã, está com medo, está preocupada, não sabe se vai poder, se vai acontecer. Minha irmã, obedeça, tão somente, simplesmente faça o que você aprendeu. Fale do Evangelho do Senhor. Ah, mas eu não sei aonde. Você vai saber, minha irmã, se você está em espírito. O Espírito Santo, Ele que habita em mim, no meu esposo, no nosso filho, em você, minha amada, meu amado. Vocês são direcionados. É Ele quem conduz o nosso passo, é Ele quem nos dirige pelo caminho, é Ele quem mostra o caminho, é Ele quem prepara ali, é Ele quem faz. Basta só nós obedecermos, né, amor? Com certeza. A gente tem que o quê? Ser obediente à voz do Senhor. Do Senhor, né? Com certeza. Se nós tiver com o coração ali ligado em Deus, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Mas precisamos ter um quê? Paciência, né? A paciência é importante você ter. A paciência, saber esperar o momento certo de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele quer sempre consertar algo que ainda está no nosso coração. O que está no nosso coração? Às vezes, algumas coisinhas que precisam ser consertadas, precisam ser arrumadas em nosso coração. Para que Ele venha fazer morada em nosso coração, precisa limpar, Ele precisa consertar, precisa arrumar aquilo que está ruim. Então, você está ali preocupado, você está ali chorando, você está pensando nas contas, pensando nisso, pensando naquilo. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Nós somos seres humanos e isso vai saber. Qualquer um vai ficar preocupado. Mas a gente tem que acreditar em Deus, né? Tem que ter essa fé. Tem que ter essa esperança em nosso coração. Por quê, irmão? Porque sem essa esperança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que ele fala aqui, ó, no verso 3? Peço que também aqui, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Então, irmão, se você está ali, Deus colocou você no livro da vida, e você está ali, colocado ali, então você precisa ser ajudado, precisa ouvir a palavra de Deus. Ele está falando, ó, o que eu e minha esposa estamos fazendo aqui, ó? Ajudando você a se consertar, ajudando você a sair do erro que você está. Ah, mas eu estou certo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo isso. Irmão, às vezes tem algo em nosso coração que nós não percebemos, está ali escondidinho, está ali ainda nós fazemos algo. Então nós precisamos que esse erro, essas coisinhas que estão escondidas em nosso coração, precisa ser tirado. E Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que você tem aquele errinho no coração, aquele problema, aquele pecadinho que está lá dentro do seu coração ainda está
ali vivo na sua mente, no seu coração, está vivo aquele pecado. Aquele pecado ainda está lá, precisa ser limpado. Então Deus quer limpar, Deus quer tirar tudo, quer fazer um templo novo, um templo renovado, um templo cheio do Espírito Santo na sua vida. Aí Ele vai fazer algo na sua vida. Irmão, Deus não é mau, Deus é bom. Mas Ele primeiro limpa o templo para poder fazer a presença dEle na sua vida. Fazer você ganhar algo dEle. Ele vai te dar algo. E é quando Ele te dá, aquilo vai preencher tanto a sua vida que você não vai saber o que fazer. Tanta coisa que vai ter no seu coração. Na sua vida espiritual, na vida carnal, tudo Ele vai fazer. Como fez ali Elias, na vida daquela mulher, daquela viúva que estava ali passando fome. Ele encheu tanto, ele deu tanto azeite que realmente chegou uma hora que ela não tem nem vazia para pôr, tanto que Deus deu. Deus dá em abundância para nós. Amém, irmão? Amém. Voltando aqui para a palavra, né? Minha irmã, às vezes, enquanto meu marido falava, eu pensava assim, quando nós éramos apegados ao ministério. Não tenho nada contra nenhum ministério. Todos os ministérios que o Senhor Ele nos levou, nós somos abençoados. Mas nós éramos apegados de tal maneira ao ministério que assim, eu achava que fazer a obra, pregar o evangelho, tinha que ser lá. Eu tinha que ter oportunidade. As pessoas, os dirigentes da obra, o pastor, tinha que me dar oportunidade para mim falar do evangelho de Cristo, para mim pregar a palavra. Não, minha irmã, não espera isso não. Você está dentro de uma farmácia, minha querida, fala. Deus colocou alguém do teu lado ali sedento da palavra de Deus. Fala lá da palavra dele. Fala dentro do mercado, fala dentro do ônibus. Estou indo na escola buscar o filho. Vai lá, minha irmã. Vá aonde você for. Vai em espírito de oração. Peça a presença de Deus, minha irmã, que está em nós. O Santo Espírito do Senhor que habita em nós. Nós temos que conversar com Ele. Nós temos que chamá-lo para o nosso dia a dia e falar, olha, Senhor, eu vou na escola levar minha filha, meu filho, você, meu neto, eu vou na escolinha, eu vou levar ele lá na escola, no pré. Senhor, vai adiante de mim, né? Se for da tua vontade, prepara ali uma pessoa para que eu possa falar da palavra. Vem me dar a palavra, Senhor. Você vê uma pessoa que chega do teu lado, sofrida. Minha irmã, nós sentimos quando nós temos a direção, quando nós somos ali guiados pela presença de Deus, nós sentimos quando uma pessoa se aproxima de nós com necessidade. Necessidade o quê? Sofrido. Necessidade de se acalmar, necessidade de ouvir uma palavra de conforto, de carinho, de sentir ali que tem alguém nesse mundo que tem amor pela vida dela. Quantas vezes isso aconteceu já comigo? E acontece, mas nós temos que estar o quê? Preparados. Ligados com a presença. A presença de Deus, ela é tudo, né, amor? Se nós não dermos atenção à presença, ao Santo Espírito que habita em nós, como que nós vamos nos deixar usar? Como que nós deixamos? Mas eu quero quero falar da palavra lá na igreja, lá atrás do púlpito, minha irmã. O púlpito nosso é o mundo. É o mundo. É onde nós vamos, é onde nós andamos, nós caminhamos. Ali é o nosso púlpito. Nós temos que falar do Evangelho. A palavra de Deus tem que estar aqui, ó, no nosso coração e nossa boca tem que estar cheio da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E o púlpito, o altar, é o mundo onde nós andamos e o Senhor ele vai colocando vidas ao nosso redor, ele vai colocando pessoas à nossa frente ali, necessitadas, sedentas da palavra de Deus. Deixa lá o púlpito lá da igreja, deixa lá o altar lá para o pastor que já está lá pregando a palavra para você e para os outros que estão lá. Preste atenção, não no que você está sentindo, minha irmã, que é coisa da carne, né, amor?
coisa da carne. Ai, hoje eu não fui chamada para dar um testemunho. Ai, o pastor hoje não me deu oportunidade. Por quê? Né? Eu tinha tanta coisa para falar. Sabe por quê, minha irmã? Porque onde você tem que falar, você não fala. Aonde você tem que estar ali esperta, não dispersa, irmã, esperta para ver, olha, aquela pessoa está precisando de uma ajuda, de um alento para o coração dela, para a mente dela. Vai lá, minha querida, usa aí esse altar que Deus te deu, tão grande, minha irmã, é tão grande, são pouquíssimas as pessoas que podem falar, que conseguem falar do Evangelho de Cristo, que podem pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Minha irmã, lembra da palavra que Deus tem falado no nosso coração, Maranata, o Senhor vem. Maranata, o Senhor vem, está próximo, está chegando, né, amor? Está chegando, Jesus está voltando, e Ele deu esse altar gigantesco para todos que Ele escolheu, minha irmã, eu, você, meu irmão, você, o meu esposo, nosso filho. Estou sempre falando, alertando o nosso filho, fala da palavra do Senhor, comenta, fala da maneira que o Espírito Santo te usar, se deixa usar pela presença de Deus para falar do Evangelho do Senhor para todos, minha irmã. Meu irmão, você fala assim, mas tem tanta gente que já faz vídeo na internet, que já fala, é pouco. Deus mostrou para mim, eu também pensava assim, minha irmã, porque eu nunca quis estar na frente de uma tela de celular, de uma câmera, para falar do Evangelho do Senhor. Quando eu comecei, eu achei que eu nunca nem ia falar da palavra do Senhor. Quando eu me converti, minha vontade era estar lá na porta só dando a paz, né? Ou limpar a igreja para Deus, fazer as coisas ali para Deus pequenininha, que ali não é nada. Deus nos chamou para coisas grandes. Minha irmã, você foi chamada para algo grande, para algo muito maior. Meu irmão, preste atenção. Faça a obra do Senhor aonde você estiver, aonde você for, seja no trabalho, seja na rua procurando trabalho, seja na parentela, seja fora da parentela. Mas o profeta não tem honra na sua casa, não importa, mas fala, porque Jesus, Ele vai te honrar. Jesus vai te honrar, minha irmã, meu irmão, aonde vocês forem, se vocês obedecerem a Ele, Ele vai confirmar tudo que vocês estão falando. Amém? Minha amada, meu amado, prestem muita atenção. Usa aí esse altar que Deus deu para nós, que é o mundo. É o mundo, minha irmã. Não é o salão alugado, não é um púlpito ali feito de madeira ou de plástico, não sei. Não, olha, o púlpito está aí para nós, aonde nós estivermos. O Senhor, Ele tem te colocado, minha irmã, num altar, atrás de um púlpito, para que aonde você estiver, você fale da palavra dele. E Ele vai sempre colocar um anjo diante de você para abrir as portas, para que você possa passar, não é, amor? Deus não tem aberto as portas, amor? Com certeza. E a gente não precisa se preocupar que o serviço vem até você. Se você ora, busca e está na presença de Deus, Deus faz qualquer coisa para pôr o filho dele lá. Não existe coisa difícil, porta que não vai se abrir. Porque Deus, se você precisa de um dinheiro a mais, Deus vai preparar algo para você ganhar mais. E Deus sabe toda a quantia, como você vai ter, como você vai conseguir pagar suas contas, fazer sua manutenção na sua casa. Então Deus sabe todas as coisas. Então Deus, Ele vai sempre preparar. Eu, quando eu estava trabalhando, eu estava ali com um pouco de serviço, um dinheiro assim, bastante assim, ajustado assim, né? Estava bem pouco assim, né? Pouco modo de falar, mas com Deus dava para tudo. Dava para tudo. Mas a gente ficava sempre num apertinho. Num aperto. Aí Deus fez o quê? Eu orando, buscando a Deus, e Deus preparou um mais. E aí, hoje eu pago todas as contas, graças a Deus, ainda sobra para gente comer guloseima. Graças a Deus. Isso é que Deus faz na nossa vida, né? Assim, nós estamos colocando, meu marido está expondo para vocês, que não se preocupem. Não se preocupe com o dia a dia de vocês, aonde eu vou ficar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Quando nós
deixamos tudo na mão do Senhor, Deus, Ele sabe aonde, meu irmão, Ele sabe aonde Ele vai colocar você, sabe? Meu marido, ele tem vários lugares que ele trabalha com jardinagem, e ele queria sair de um lugar e ficar com o outro, que ele achava que dava mais lucro, que o trabalho era mais confortável, mais tranquilo, e ele pensava de sair desse lugar. Meu irmão, mas nós entregava tudo na mão de Deus, ele não tomava a decisão, não, eu vou fazer, vou lá e faço, não, mas está na mão do Senhor, o Senhor é quem sabe. Mas nós estávamos confiando no valor que vinha daquele lugar, né? Vinha mais, vinha menos trabalho, ganhava bem, alimento, então, tudo, né? Mas foi ali que Deus tirou ele, da onde ele queria ficar. Por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele mostrou para nós assim, olha, não sou eu que controlo, não sou eu na direção, não sou eu que estou à frente. Eu que sei aonde você tem que estar e aonde você tem que sair. Deus tirou meu marido de lá, do lugar que aos nossos olhos da carne era o melhor, né, amor? Mas aí o que aconteceu? Com certeza. No começo, nos primeiros dias, nós tomamos um choque, se preocupamos, e aí nós oramos e falamos, Deus sabe o que faz, vamos deixar na mão dele. Nós não dependemos desse trabalho, nós dependemos totalmente de Deus. E ali, meu irmão, vou falar para você, aí Deus já abriu outra porta? Não, não abriu não. Demorou. Deus abençoou aquele mês que não entrou, que entrava daquele trabalho. Meu irmão, nós pagou todas as contas, que era o mesmo gasto, todo mês, é mais ou menos a mesma quantia. Nós pagamos, quitamos todas as contas, nós compramos alimentos, coisas para casa, e sobrou dinheiro na nossa mão que antes não sobrava. Fala para mim aí, é o que, irmão? Milagre? Sim. Direção de Deus. Entregamos na mão de Deus e confiamos que nós somos dependentes de Deus, não daquele trabalho. E assim o Senhor, Ele vai operando na nossa vida. Então, meu amado, minha amada, prestem atenção. Saiam nesse altar aí, andem sobre esse altar que o Senhor colocou aos seus pés. Minha irmã, meu irmão, peguem a espada na mão de vocês, peguem aqui, meu irmão, minha irmã, a espada, que é a palavra de Deus, e peçam para que a presença de Deus, o Santo Espírito dele, guie vocês, tanto no falar da palavra dele, como aonde vocês têm que falar. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Eu espero que vocês tenham recebido, meus queridos. Recebam, sejam muito abençoados aí por Deus. Aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, o Senhor vai dar por posse. Amém? Aonde vocês colocarem as mãos de vocês, o Senhor abençoará. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.